Canal dos Três na área mais uma semana para falar sobre NBA, sobre o que de melhor aconteceu nessa última semana de NBA, como de costume, aquele rolê pelas duas conferências, então fica ligado aí que tá começando mais um Zona Morta para vocês. Bom, então como de costume vamos começar pelo leste, Carica tendo as honras para abrir aí. Se eu for abrir o leste, vou abrir com Boston, mas eu vou ser bem rápido dessa vez para não ficar muito repetitivo, até porque o time está numa sequência de 7 vitórias seguidas, são 34 vitórias e 10 derrotas na primeira colocação da conferência, 8-2 nas últimas 10 partidas, está muito bem o time de Boston, o Kyrie jogando muito bem, Jaylen Brown, Jason Tatum, a galera lá, o Marcus Morris está jogando muito bem também. A galera lá em Boston tá com um time bem conciso, continua com a melhor defesa da liga, continua dominando a divisão, são 8 vitórias e apenas uma derrota dentro da sua divisão, então o time de Boston continua muito bem. É isso aí, vou falar do Buzeira. Busão da massa. O Buzeira que nessa última semana aí conseguiu 3 vitórias e apenas uma derrota, conseguiu vitórias em cima dos Knicks, do Pistons e encerrou a invencibilidade de Miami, que eram 7 jogos seguidos com vitória. O Bulls tá bem aí, né, nessa segunda parte aí da temporada, se podemos chamar assim, antes do All-Star Game. Outra coisa, lembrando que os titulares do All-Star Game saem na quinta-feira, então provavelmente olha no Insta, olha nas redes sociais nossas, lá a gente vai postar. E o nosso querido finlandês, sim, um finlandês bateu o recorde de bolas de 3 mais cedo, né? Tem bolas de 3 mais rápidas da NBA, foram em 41 jogos. O nosso querido Lauri Markkanen. Tá falando bem, cara. Nome difícil pra caralho. Tá bonito. Mas ele tem um aproveitamento gigante na bola de 3, são 37,5 na bola de 3, ele que tá com 15 pontos de média na temporada, primeira temporada dele, então é um ótimo reboteiro também. O Bulls pouco a pouco tá se remontando. Felício, falando do Brasilzão, Brasil, caralho! Aqui ó, verde e amarelo, Brasilzão, que o Felício jogou apenas 9 minutos aí nessa semana, ele acabou fazendo 3 pontos e pegou 3 rebotes, não é uma produção excelente nem nada, mas ele é um jogador importantíssimo para o nosso Brasilzão, e como eu já falei pra caralho, Rafael Jordans. Ainda bem que você viu que você falou pra caralho, né? Só um adendinho aí, já que a gente tá falando de Brasil, vamos aproveitar para avisar que o Varejão fechou com o Flamengo e tá de volta a NBB também, o Leandrinho que já tá em Franca já, então 2 ex-NBA aí, já no nosso basquete voltando a atuar aqui no Brasilzão. Bom, no meu lado no leste eu vou começar falando pelo Miami Heat, que o Lê falou, que teve a invencibilidade quebrada pelo Chicago Bulls. Nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias, incluindo uma vitória contra o Toronto Raptors no estouro do cronômetro, jogando fora de casa por 90-89. Então, o Miami vem numa sequência muito legal, venceu o Bucks do Antetokounmpo jogando dentro de casa de uma maneira tranquila. O Dragic tá jogando muito, ele teve 24 pontos contra os Raptors e 25 pontos contra o Milwaukee Bucks. O Whiteside tá ajudando na defesa, mas tem um problema crônico ainda que é no ataque. É um time que ataca pouco, tem aqui o 27º ataque da liga só, mas é um time que está defendendo muito bem, é a 4ª defesa na liga, então em pontos por jogo, em média de pontos por jogo, então a defesa está funcionando bem, o ataque está conseguindo fazer o possível para ganhar os jogos. Miami tá suave, tá bem de boa. Já que você falou do Toronto Raptors, eu vou falar que a semana deles não está sendo muito boa, uma sequência ruim, foram 3 derrotas nas últimas 4 partidas do time, teve apenas uma vitória aí contra o time dos Cavaliers, uma pancada na verdade, né? Foi um jogaço do time de Toronto e o Cavaliers entrou naquela sequência de 2 derrotas acachapantes, e aí Toronto aproveitou e amassou o Cleveland nessa sequência ruim dos Cavaliers também. Então a semana para eles foi muito ruim, perderam para 76ers, perderam para o Warriors e também para o Miami Heat, como você acabou de
comentar. Então o Toronto está na queda, são 29 vitórias e 13 derrotas na temporada. Na segunda colocação ainda, porque Cavaliers continua jogando de forma ruim também. Então vamos abrir o olho aí, porque Toronto está numa semana ruim. Agora é minha vez de comentar sobre Sua vez. o time do seu olá, o Indiana Pacers, que veio de semana difícil aí, perdeu para o Miami Heat e ganhou as outras 3, contra Cleveland, Phoenix Suns e Utah Jazz. Mais uma vez o seu olá foi muito bem nas partidas, ele teve média de mais de 20 pontos nas partidas, com a ajuda do seu queridíssimo Collison, que foi um dos cestinhas aí do time na semana, que o time vem jogando muito bem, é um time que roda bastante o seu elenco durante os jogos, todo mundo está com mais de 10, 15 minutos aí de média por partida, e nosso saudoso Sabonis, grande Sabonis, Sabonão. tá contribuindo sempre com seus rebotes, ele tem média de mais de 15 rebotes por jogo, então é um time que é bem equilibrado, roda bem o time e provavelmente vamos vê-los no playoff. Bom, eu vou falar então do Charlotte Hornets, que tem 6-4 nos últimos 10 jogos. Os jogos da semana são 2 vitórias e 2 derrotas. É um time onde o Dwight Howard, o veteranaço Dwight Howard, está saindo muito bem. Ele está liderando o time, tanto dentro de quadra mesmo, aquele papel de líder que um cara tem que ter, como se ele fosse o capitão, e liderando o time em defesas. Ele é o líder em rebotes, em bloqueios e em turnovers. Então ele está ajudando o time bastante. E chamando a defesa, responsa também. chamando a responsabilidade. O Kemba Walker continua sendo o principal pontuador do time, é o responsável por colocar bola na cesta, e é um time que infelizmente está sofrendo com muitos turnovers. É o terceiro time com mais turnovers na liga, e turnover a gente sabe que é tipo no futebol americano, atrapalha bastante, ainda mais que você possibilita o contra-ataque para os times. O contra-ataque na NBA é basicamente mortal. E também está sofrendo muito dentro da sua defesa com o rebote. Ele não consegue pegar o rebote, ele está perdendo muito a bola para o adversário na sua defesa e facilitando ainda mais os ataques adversários. Charlotte tem que ficar de olho, é o 11º, ainda briga por playoffs, sonha na real, mas se continuar desse jeito, ele precisa melhorar a defesa principalmente e cuidar mais da bola. Para fechar aqui, eu vou falar rapidinho dos Nets. O Nets tá muito mal, teve apenas uma vitória nessa semana, continua jogando de forma muito ruim, principalmente defensivamente. Nessas últimas 4 partidas eles tomaram mais de 450 pontos, tiveram 3 derrotas nos últimos 4 jogos, então assim, o time dos Nets tem que melhorar muito. Jogou bem apenas contra o Boston, mas acabou perdendo também essa partida e perderam como sempre. Então o Nets está muito mal. Para fechar o meu lado, eu vou falar de 2 times juntos, do 76ers e dos Knicks, que eles tiveram uma semana bem parecida. Eles continuam brigando pela vaga ali, pela 8ª colocação. O 76ers está em 9º e o Knicks está em 10º. Os dois estão com uma campanha bem parecida, o 76ers 20-20, o Knicks 20-24. Os dois estão com um problema muito sério na defesa também. As últimas partidas eles têm tomado muitos pontos. Então temos que ficar de olho aí nessa defesa dos dois times, porque se eles querem alcançar esse posto aí de 8ª colocação, eles vão ter que melhorar muito, principalmente defensivamente, e os dois tiveram vitórias nas suas últimas partidas também. Bom, então agora a gente pode falar do Oeste? Não. Falar do Oeste? Não, tá na hora de falar da tristeza aí do ano, o time que tá acabando com os poucos cabelos que o Lebrão tem. O time que está jogando pior, por enquanto, na liga. Estamos falando de Cleveland Cavaliers. Não exagera, velho. O time está jogando muito mal. Não, mas foi feio. Não, mas não exagera. Tá jogando pior que o Atlanta Hawks. O problema do cara é dentro do vestiário. O problema do cara é dentro do vestiário. Saiu notícias aí que o treinador tinha falado que os jogadores não estavam atuando bem por culpa de seus agentes. Ele simplesmente entrou no vestiário, soltou a bomba lá dentro e saiu fora. Ele não vai ter vida longa lá em Cleveland, certeza. O time não tá jogando por falta de vontade. Não é porque os caras são ruins mesmo, eles querem tirar o treinador ali, tá nítido. E vamos lá, foi pancada pra Minnesota, pancada pra Toronto, tomou virada de Indiana com 20 pontos na frente, e na noite de ontem tava tudo ótimo, tudo bem.
até o final do terceiro quarto. Daí pra frente, Cleveland degringolou e tomou mais uma saraivada dos Warriors. Cleveland tá sofrendo muito no final das partidas, parece que não tem perna. Abrindo o Oeste, vamos falar do Warriors. Como foi o caso no jogo contra o Clippers, que o Durant teve 40 pontos na partida, só que o contraponto desse jogo foi que, pelos Clippers, o Lou Williams teve 50 pontos. E o time inteiro foi muito bem. Deve ser o sexto homem do ano ainda. O Blake Griffin não jogou essa partida, mas o resto do time jogou bem. O DeAndre Jordan foi muito bem. E nessa partida do Big Three ali, tirando o Draymond Green, só jogou o Kevin Durant. Então, o resto do time, o único que teve 2 dígitos na partida foi o Zaza Pachulia, que teve 12 pontos na partida. O resto, todo mundo teve menos de 10 pontos. E ponto a menos que o Pachulia aqui no negócio aí. Então. Bom, o Leandro falou dos Warriors, que são primeiro no Oeste, eu vou falar dos Rockets, que são segundos no Oeste. Nessa semana foi uma semana melhor, graças a Deus para eles. Foram 3 vitórias em 4 jogos. O time é o segundo melhor ataque do campeonato, continua pontuando bem. E tem um problema que precisa resolver, que é o time que mais pontua no primeiro quarto na liga e é o time que menos pontua no quarto na liga. Não sei se é por muitas vezes já trocar jogadores em jogos que estão ganhos, mas como perder jogos também, principalmente a virada que sofreu contra a Boston, foi um relato crônico disso. No primeiro quarto jogou muito, conseguiu estabelecer a vantagem que levou praticamente até o final da partida, mas no quarto período os caras não conseguem jogar. O James Harden continua fora, ele não jogou essa semana. O Nenê também não jogou essa semana, continua com uma lesão no joelho, mas pelo menos o time voltou a vencer. O Chris Paul fez 37 pontos contra os Clippers e 25 contra os Suns. Contra os Clippers foi uma derrota fora de casa, mas contra os Suns foi uma vitória fora de casa. Então o importante é que os Rockets estão voltando a vencer e afastando esse estigma aí de cavalo paraguaio, porque se jogasse como estava jogando contra Golden State era saco. Esses 37 pontos foram a maior pontuação dele com a camisa dos Rockets na temporada. Eu vou começar falando do Minnesota Timberwolves. Pra mim, é o time mais surpreendente da temporada. Surpresinha do seu Rafael. São três vitórias sobre o Oklahoma City Thunders, dominando a divisão, 9 vitórias e apenas uma derrota. São 29 vitórias e 16 derrotas da temporada. Já assumiram a terceira colocação, que era do Spurs. São 5 vitórias consecutivas e nos últimos 10 jogos são 7 vitórias e apenas 3 derrotas. E quem vem entregando demais mesmo e vem entregando o esperado é o Jimmy Butler. Ele tem mais de 20 pontos de média. Karl Anthony Towns também tá jogando. Esse cara é o cara mais constante do time, é o Towns. Então é o verdadeiro Towns do time, é o Tal do time. Então vamos ficar de olho em Minnesota, principalmente nessa pós-temporada aí, velho. O time vem com tudo, eu tô muito confiante no time de Minnesota. Lelê? Eu vou falar do Los Angeles Clippers, não é do Leicão. Vou falar do Clippers, que teve uma semana perfeita aí. Lou Williams, ele realmente destruiu, ele teve mais de 30 pontos de média na semana. Ele está sendo o cara do Clippers. Vamos destrinchar também essa briga entre Houston e Clippers, que acabou acontecendo no finalzinho do jogo. O Clippers já estava vencendo por 10 pontos. E aí, quando acabou o jogo, os times foram para os vestiários. E como o Chris Paul jogou muito tempo, ele conhece o Staples Center como se fosse a da casa dele. Então ele levou uns jogadores com ele aí por umas saídas aí, para chegar até o vestiário do Clippers. E aí na hora que eles chegaram por uma porta dos fundos ali do vestiário e eles foram confrontar o Blake Griffin e aí começou toda uma discussãozinha. E aí os caras do Clippers também queriam ir pra cima, não sei o que, só não rolou treta porque funcionários do Staples Center lá entraram no meio e pararam chegou a turma do chega disso, né? Deixa disso. A turma chegou a turma. E aí
E aí não rolou treta, O porra. cara tá falando mais quietinho do pão. Imagina da hora, uma tretinha, vamos, No vestiário ainda. no vestiário ainda, aqueles caras de 62 metros. Eu vou falar do Memphis Grizzlies então, pra fechar o meu lado no Oeste. Vou falar só de 2 times também, porque a semana foi bem ruinzinha pros meus times, infelizmente. Né? Tá difícil, né? O Spurs acabou perdendo o clássico pro Lakers. Leicão, moleque, ó. Vai caralho, mas segue o jogo. chupa. Mas meu time vai classificar e o seu não. Então Não tem problema, não pode perder. Eu vou falar do Memphis Grizzlies, que tá 2-2 na semana, teve 2 vitórias e 2 derrotas. O Brooks tá pontuando muito bem, é um dos caras ali junto com o Gasol que tá conseguindo fazer o time vencer os seus joguinhos. Tem um problema forte na defesa, é o time que mais cede ponto dentro do garrafão, tem que proteger ali, porque muitos times estão usando bem os pivôs nessa temporada e você ceder pontos dentro do garrafão com extrema facilidade acaba atrapalhando. O time está muito mal no segundo tempo, pontua muito pouco no segundo tempo, costuma ser pavoroso. Eu peguei times que estão muito mal no segundo tempo mesmo e eles fazem pouquíssimos pontos. Então, o time do Memphis, que tinha começado legal pra caramba, depois mandou o treinador embora, deu todo aquele rolo, a temporada já acabou, mas como eles não estavam aparecendo aqui há muito tempo, eu resolvi falar com eles. O importante, assim, de fato positivo, foi que eles tiveram uma vitória super bacana contra o forte time dos Pelicans por 105-102. É o fato positivo da semana para eles, porque de resto continua ruim. Vou falar de OKC agora, que teve uma semana mediana, foram 2 vitórias e 3 derrotas. Fato positivo é que essas 2 vitórias saíram nas 2 últimas partidas, então eles vêm numa sequência de 2 vitórias consecutivas. Carmelo voltou a pontuar bem, é um cara que também está pegando muitos rebotes. Ele que essa semana ajudou bastante o time defensivamente, contribuindo com os rebotes, porque na marcação a gente sabe que ele não é lá essas coisas, né? Ele teve 20 pontos na última partida, foi o destaque da última vitória. E o Westbrook, que está jogando muito bem, continua sendo o dono do time e definindo tudo lá em OKC, que está na 5ª colocação da conferência. Eu vou só encher mais o saco desse cara aqui. O Lakers aí veio de uma semana com jogos fáceis. Saiu da última colocação essa semana. Com jogos fáceis, veio de 4 vitórias aí. Só que ontem jogou com alguns titulares fora por lesão, jogou com o time reserva, então o time sucumbiu para o poderoso Memphis Grizzlies fora de casa. Ganhou os seus jogos lá, mas o Lakers realmente precisa ou engatar algumas vitórias aí, ou já mandar um adeus aí e pensar em alguma coisa pro ano que vem. Só para fechar, eu quero fechar com o time do Portland Trail Blazers, que teve uma vitória bonita contra os Spurs até nessa semana, mas o time tá muito mal. São 3 derrotas nas últimas 5 partidas aí, 3 derrotas de forma consecutiva. E a maioria das partidas, todas elas, eles tomaram quase 120 pontos. É uma média muito alta. Se o time quiser postular aí e brigar nessa 8ª colocação com o Denver, eles vão ter que começar a melhorar defensivamente, porque tomar 120 pontos toda a partida vai ficar difícil pro ataque conseguir resolver. O Lillard, que é um bom jogador, perdeu algumas partidas, principalmente as contra os Spurs também, ele foi poupado de alguns jogos, mas aí ele voltou, o time deu uma melhorada, mas nesses últimos 3 jogos aí, 3 derrotas, se eu não me engano, 2 partidas tomaram 120 e uma tomou 119, então tá feio pro time de Portland. E lembrando que ontem foi o dia de Martin Luther King, né? Que é um dos dias lá pro basquete e nos Estados Unidos é um dia muito importante. Feriado nacional. Feriado nacional lá, então tem muitas partidas e ontem tiveram vários jogos surpreendentes. Então, depois fica de olho lá, todos os resultadinhos estão lá nas nossas redes sociais, né, Juba? Sim, tudo senhora. Bonitinho. Então, a gente se despede com mais uma semaninha. Então é isso, rapaziada. Passamos ali por mais uma semana da NBA naquele jeito rapidinho, de costume, aquele resumo rápido da semana. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificação. Nossas redes sociais estão
todas aqui embaixo, então confere tudo direitinho, entra lá no Instagram, Twitter. Compartilha com a galera no Twitter. Compartilha com a galera e Facebook, e é tá nóis. procurando, tá aí, isso, tá aí. E aí, semana que vem a gente tá de volta com mais um Zona Morta, aquele abraço. Hey, listen. Lonely. Not when you